Você é um cara tradicional? Eu gosto de tradição, tá? E poucas coisas são tão tradicionais quanto Dallas Cowboys passando vergonha em seu estádio. E foi assim na noite da segunda-feira, fechando a semana 9, o Monday Night. Teve a vitória do Arizona Cardinals para cima do Dallas Cowboys lá no AT&T Stadium. A gente vai falar desse jogo aqui também, o que esse jogo traz de consequências. Afinal, nessa terça-feira teremos o prazo limite aqui para trocas de jogadores, é a trade deadline, o que já acerta um novo encontro pra gente. Teremos live nesta noite. Então fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Toque Passa, chegando para mais um vídeo, pedindo o seu like, o seu hype, o seu comentário. Fala aí sobre o Jacob Brissett, Kyle Murray, sobre o Dak Prescott, se a Dallas Cowboys tem que fazer troca ou não. Fale da troca que você quer ver no seu time, deixe o seu comentário aqui, interaja com o Toque Passa e se puder colaborar um pouco mais, faça parte do Clube Amigo Ligado, seja um apoiador, um financiador aqui do nosso canal para manter o trabalho vivo. Vamos nessa, roda a vinheta. Vou começar reforçando o convite para vocês conhecerem a Invictus, tá? Aqui temos o QR Code, você bate aí, já vai direto lá para a página da Invictus, conheça a linha. A linha da NFL deles é sacanagem de bonita. Vai lá no Instagram do Toque Passa, no meu ou no do Ivo também. Você confere, o Ivo tem uns recebidos que tá me deixando com inveja. Você vai ver que linha maravilhosa, vou ter que gastar uma grana. E aí o que é bom? Gostou? Cupom Toque Passa dá 10% de desconto em todos os produtos da Invictus, tá? Não só na linha da NFL, mas todo o site ali, os produtos da Invictus tem 10% com o cupom Toque Passa. Fica a dica para vocês, parceira aqui do canal. Muito obrigado ao pessoal da Invictus pela confiança. Vamos lá, dividir a tela então com o jogo de ontem para trazer aqui o box score, que é tão importante. Aliás, vou começar com o play-by-play, tá? Mostrando porque 3/4 muito bons da equipe do Arizona Cardinals, como costuma ser, e o Dallas Cowboys passando vergonha, né? A gente tem aqui, ó, turnover on downs, aí um field goal, punch, touchdown, perdeu mais um field goal aqui, 68 jardas, tentou bater lá, empatar o recorde, não conseguiu, difícil, não é coisa fácil também não. Esse daqui é o drive para mim que acaba com tudo, tá? Isso aqui a gente tem que falar bastante sobre esse drive, porque foram 3 jogadas para 74 jardas. Um passe de 50 jardas do Jacob Brissett para o Wilson. Uma corrida de 17 jardas e aí um passe para touchdown muito tranquilinho ali pro McBride para anotar o touchdown. Então em 3 jogadas, 74 jardas, 2 minutinhos e já colocou basicamente o jogo, né, em banho-maria, já estava encerrada a partida. A gente tem muita coisa para falar sobre essa partida. Eu vou começar pelo lado vencedor da Arizona Cardinals. O Ivo não vai participar da nossa live, mas agora fica claro que não é por conta de resultados dos Cardinals, é só uma questão de trabalho. Ele é nosso businessman, nosso homem de negócios, que tem muitos compromissos, então não consegue participar. Tudo bem, Ivo, não tem problema não. Mas vamos aqui colocar, né? Tô até em homenagem aqui ao Ivo. Jacob Brissett é o novo titular, né? Daqui a pouco a gente vai trazer a palavra do Gannon falando sobre isso, mas as coisas funcionam melhores, me passa a impressão. E não é só porque enfrentou uma defesa muito frágil, que é a defesa do Dallas Cowboys, né? Que é uma mãe de tão fraquinha e, né, besta que é essa defesa do Dallas Cowboys. Mas ele fez bons jogos contra o Indianapolis Colts, bom jogo contra o Green Bay Packers, vinha de uma sequência de derrotas, mas com placares apertados, perdendo nos detalhes, e ontem fez mais um bom jogo, 21 de 31, 261 jardas, 2 passos para touchdown e ainda correu para um touchdown. Foi engraçado nesse lance, estava acompanhando na ESPN pela manhã, né? Tava assistindo o jogo logo cedinho. E aí ele tava, quando ele corre assim, dá pra ouvir alguém falando assim, "It's too fuck easy, falando que é muito fácil, que era muito tranquilo você passar, e é muito tranquilo realmente, né? E aí ele faz uma boa relação com o Marvin Harrison, 7 recepções, 96 jardas, tem um touchdown para ele, tem o McBride também funcionando, que é um dos meus tight ends favoritos, tudo certo, tudo muito bem, tudo tranquilo. Uma defesa que levou o trabalho toda hora, incomodou muito o Dak Prescott. O Dak Prescott teve 5 sacks e uma dupla espetacular, Calais Campbell e Josh Sweat. O Calais Campbell teve 2 sacks e 3 QB hits. O Josh Sweat
teve 2 sacks e 5 QB hits. Foram 9 contatos com o Dak Prescott, tá? 5 sacks mais 9 QB hits. Pressão o tempo inteiro, a linha ofensiva do Dallas Cowboys tem problema, assim como toda a defesa, né? Então aí você vê lá no play-by-play, pô, mas muitas tentativas de quarta descida, por que a transmissão dos Estados Unidos ficava o tempo inteiro, né? Por que não chuta o field goal? Chuta o field goal, são 3 pontos ali, melhor... Cara, sua defesa tá entregando ponto toda hora, não adianta ficar chutando field goal, você tá tomando touchdown, você precisa tentar, sei lá, vai, né? Tá perto, teve ali na linha de 4 jardas, tenta, porque, cara, você sabe que você vai tomar um touchdown. É basicamente isso. Aí o Dak Prescott foi então 24 de 39, 250 jardas, um passe para touchdown, uma interceptação, muito pressionado, muito incomodado o jogo todo, né, sem conseguir respirar direito, e fica difícil, né? Toda aquela conversa do Dak Prescott ser MVP, é difícil confiar, o quanto que eu vou acreditar nessa equipe do Dallas Cowboys, né? Vamos olhar aqui a classificação, deixa eu colocar aqui a tabela, que eu acho que é importante a gente olhar a contextualização, né? Pô, Arizona Cardinals ainda é o último time da NFC Oeste. Eu acho difícil brigar por playoff. 3-5, complicadíssimo. O Dallas Cowboys é o segundo dentro da NFC Leste, mas com 3-5-1, né? Teve um empate lá com o Green Bay Packers. É difícil também imaginar, porque a gente vai pegar aqui na situação de tabela, você é apenas o 11º com campanha 3-5. Você tá atrás do Minnesota Vikings, você tá atrás do Carolina Panthers, você tá atrás do Chicago Bears, né? Pra depois chegar no Detroit Lions. O que esse time vai fazer? Ele já perdeu pro Chicago Bears, ele já perdeu pro Carolina Panthers. Então, no critério de desempate, você tá atrás desses times. Olhando aqui, né? Se você tiver a mesma campanha, você perde no critério de desempate, que é o confronto direto. Você tem um jogo ok, contra o Las Vegas Raiders, tranquilinho, né? A sequência depois é complicadíssima. Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, fora contra Detroit, Minnesota Vikings, Chargers, são todos times que têm defesas fortes, que vão te complicar, que vão te trazer algum desafio e que tem ataques que são capazes de se aproveitar. Pô, pegar o ataque do Philadelphia Eagles contra essa mãe que é essa defesa, ok, rivalidade, divisão, dá uma equilibrada, traz aquele fatorzinho diferente, ok, pode argumentar isso, mas tendência é que o Philadelphia Eagles seja favorito. O Kansas City Chiefs também tem uma defesa forte e tem um ataque que teve seus problemas, mas pô, você tá falando do Mahomes, né? Detroit Lions, nem se fala. Minnesota Vikings, sei lá, a defesa é forte. J.J. McCarthy pode estar muito bem. Você está falando do Jordan Addison, você está falando do Justin Jefferson, você tem um ataque que é muito interessante. Os Chargers, por mais que a linha seja um problema, contra um pass rush que não faz absolutamente nada, o Herbert tem potencial para conseguir fazer muitos pontos e aí fica difícil. Então, se você perder esses 5 jogos aqui, esquece, não tem mais chance. E aí leva a gente a questionar, porque o Jerry Jones tinha falado antes do jogo, tinha dado uma entrevista, falando que ele tinha ali meio que certo uma troca. Que tava certo ali, que ia ter novidade, que hoje ia sair notícia e não sei o quê. E depois meio que deu um passo atrás. Falou assim, não tem uma troca feita. Tem alguns movimentos que podem acontecer, né? Então, tipo assim, calma aí, não é bem assim. Porque você fica pensando, e aí, vou puxar o gatilho? Vou fazer? Tem um amigo meu, Vinícius, eu sempre cito ele aqui como torcedor do Dallas Cowboys, é o cara mais empolgado com o Dallas Cowboys que eu conheço, mas ele tava todo empolgado com aquele post do Max Crosby, né, meio que se despedindo, falou, cara, ele vem, mas o Max Crosby vai fazer... Faz diferença, claro, num time muito ruim você vai colocar um cara que é muito bom. Mas o time vai mudar de patamar? Você acredita que só o Max Crosby chegando nesse time já resolveu? Não, eu acho que precisa trazer mais coisa. Precisa trazer um coordenador também. Já ajuda, né? É ruim. O time é ruim. Você vai puxar o gatilho para uma equipe que tem 5 jogos complicadíssimos pela frente. Que eu não vejo o Max Crosby, por exemplo, se for um acaso, se rolasse, né? Eu acho difícil ainda toda a questão de contrato, Las Vegas, o que envolve, mas é complicado imaginar isso.
Trade Deadline acontece hoje às 4 da tarde da Costa Leste, 6 horas do Brasil. Às 7 horas da noite a gente vai fazer uma live aqui para falar sobre todas as trocas, para falar todos os movimentos, para dar um panorama, para tentar ranquear aqui os times, tentar fazer um power ranking aqui do que eu acho, né? Quem que vai brigar de fato, quem tá só passeando, quem é fake, quem de fato tem potencial. A gente faz junto esse exercício, mas eu não consigo acreditar que você tem que fazer uma troca porque é gastar vela com defunto ruim. A sensação é essa. Sobre a equipe do Arizona Cardinals, o Gannon garantiu que o Murray segue sendo o titular, apesar do Brissett ter tido esse sucesso. Foram bons jogos, né? Falou que ontem não jogou porque estava bem, mas não o suficiente. Né? Então a expectativa era que ele voltasse nessa partida, não voltou, mas a minha sensação é que esse time encaixa melhor. Ah, mas contra a defesa dos Cowboys qualquer um joga, mas ele jogou bem aqui, ó. Vamos pegar contra Indianapolis. Né? Ele foi 27 de 44, 320 jardas, 2 passos para touchdown, um jogo equilibrado, perdeu por 4 pontos. Perdeu por 4 pontos também contra o Green Bay Packers, 25 de 36, né, 279 jardas, 2 passos para touchdown. Ele tem a sua qualidade. Ontem mais um bom jogo, vencendo aqui por 10 pontos e poderia ter vencido com mais tranquilidade se o time continuasse jogando ali no último quarto, coisa que não fez. Então, não sei, falaram que podia ser até uma questão de soft benching, né, pro Kyle Murray, dele tá indo pro banco, mas de uma maneira, não tá bem, não tá saudável, talvez, acho que semana que vem, hein, pode ser, não sei, o Gannon tá garantido que segue, mas eu acho que o Gannon, que também trabalha pelo emprego dele, né, ele tem que mostrar alguma coisa para continuar sendo o treinador do Arizona Cardinals, pode mostrar, ó, pessoal, tá vendo, a gente tinha aquele cara lá, tentei fazer funcionar, não deu, eu preciso de um quarterback mais desse estilo. Não é solução a longo prazo. O Brissett não é solução a longo prazo. Mas é um cara que pode fazer alguma coisa para esse time. O estilo de jogo que eu quero é mais esse. A gente vai atrás de alguém no draft ou na free agency. A gente vai buscar um cara que jogue mais aqui, mas com uma consistência maior, que o grande problema do Brissett é a falta de consistência. Mas alguém nesse molde aqui é o que eu preciso para o meu time funcionar. Então, talvez o Gannon use essa cartada, né, de falar, ó, não funcionou com aquele cara lá, mas podemos ir adiante. Sobre trade deadline, falei um pouco ontem na nossa live sobre essa troca, acho interessante, Philadelphia Eagles pegando o linebacker, o Jalen Phillips, lá do Miami Dolphins, era uma das peças que estava à disposição, a equipe dos Dolphins que mandou embora o general manager tá num soft reboot, tá num reboot, acho que vai ser total, né, a tendência, a gente não sabe se o McDaniel vai ficar pro ano que vem, a tendência é que ele fique até o final da temporada, essa foi a promessa, mas não sabemos depois. Deve fazer mudanças, pega pique aqui, né? Foi uma troca de terceira rodada, escolha de terceira rodada que é a original, tá? O Eagles tem uma escolha de terceira rodada numa outra troca, mas não, é a deles mesmo que foi para a equipe dos Dolphins. E é uma boa, né? O Jalen Phillips trabalhou com o Vic Fangio, que é o coordenador defensivo dos Eagles, trabalhou nos Dolphins. Então tem esse conhecimento já, é um cara bom, é um cara que vai sair barato, é $1,5 milhão só, teve 3 sacks em 9 jogos nessa temporada, mas num time ruim, vai chegar lá e eu acho que ajuda bastante esse grupo, vira free agent no ano que vem, então deve ir embora, não deve ganhar um contrato na equipe dos Eagles, mas tudo bem, porque aí ele vira pick compensatória no outro ano. Então você está abrindo mão de uma terceira rodada em 2026, mas muito provavelmente ele vira uma quarta rodada compensatória em 2027. Então fica tudo bem para você, não vai ter uma grande perda, vendo ainda mais o ganho que você tem nesse ano, que você vai tentar buscar um bicampeonato, e eu acho que é uma peça muito boa. Mais uma troca que rolou ontem aqui, os Ravens adquirindo aqui o Demonte Jones, jogador dos Titans, ele que teve 4 sacks e meio nesse começo de temporada com a equipe do Tennessee. Acho uma boa escolha, Baltimore tá mandando uma escolha de quinta rodada que era dos Jets, né, do ano que vem, mas parece que aqui ó, tem umas condições que a pick pode trocar por uma escolha de quarta rodada dos Ravens, tá? Então é uma escolha condicional, podemos ter mudanças segundo a informação.
Eu acho uma boa, né? Os Ravens têm problemas para sacks, tá empatado aí em segundo com os times que menos têm sacks na temporada, são 11 apenas. Precisa aumentar esse grupo. Manda pra cima, manda pra cima. É um cara que chega ali com um número melhor até do que o Madubuike, né? Então, tudo bem. Você tem caras na Injury Reserve, mas é uma escolha boa. Pros Titans não resta muita coisa, né? Os Titans... A equipe dos Ravens precisa acreditar. Tem duas vitórias consecutivas, tá 2 jogos atrás dos Steelers, ainda tem campeonato, ainda dá pra brigar, ainda dá pra sonhar em chegar nos playoffs. Precisa melhorar esse pass rush, né? Tem muitos setores que precisa melhorar, então tá na hora de investir ainda, faz bem. E os Titans estão ainda atrás aí da primeira escolha do draft mais uma vez. Então abre mão e vai tentar se arrumar. É um time que também não gosta de arrumar nada. Essa aqui eu separei só pela curiosidade, né? Quem diria que o Marcus Valdes-Scantling ia estar lá no... Ai, nos Steelers, cara, que coisa mais absurda. Eu queria ter um amigo que nem o Aaron Rodgers, que me levasse pra tudo quanto é lugar, cara. Puta, eu adoraria ter um amigo como o Aaron Rodgers. Não tenho. Amigos, me levem, tá? Numa notícia aqui do Joe Alt fora da temporada, vai ter que passar por cirurgia. Talvez tenhamos alguma movimentação da equipe dos Chargers buscando uma linha ofensiva. É difícil porque linha ofensiva não tá sobrando assim, ainda mais para você trocar. Quem tem que abraçar, né? Mas você já perdeu o Rashawn Slater, você já perdeu agora o Alt, já tinha perdido o Alt por um tempo, e quando você vê esse time jogando com o Joe Alt e jogando sem ele, é completamente diferente. Então eu acho que vai ter uma queda grande para a equipe dos Chargers, né? Não sei se eles... Não é em San Diego, é maldição de San Diego, mas em San Diego também tinha esse problema já. É uma equipe que sofre demais com problemas na sua linha ofensiva, muitas lesões mesmo. É triste imaginar o que acontece com essa equipe dos Chargers. Depois vão ficar falando que eu passo o pano, mas o Herbert que a gente viu, quando ele tem ali uma proteção e os caras recebendo a bola, ele entrega bem, ele é um bom quarterback. Tem que estar dando azar também, tá? E para fechar, só vou trazer aqui o Dan Quinn, porque o Dan Quinn, ontem eu levei algumas críticas, porque eu joguei a culpa no Dan Quinn. Mas o Daniels tinha que ter se entregado também. O Dan Quinn tá falando, a culpa eu perdi essa, é 100% em mim. A culpa é 100% minha. Claro que ele também não vai ficar jogando pro Daniels. O Daniels deveria ter se entregado, sim, mas eu acho que quando o jogador tá em campo, ele sempre imagina que ele pode tentar algo a mais, ele pode fazer algo extra, que ele pode buscar, que ele tem que buscar, é instintivo. São raras as exceções, que era tipo o Tom Brady, que ele sabia que ele não sabia correr mesmo, então ele caía em posição fetal e pronto, né? Os caras chegavam perto e ele... Era isso. Mas ótimo, porque era o estilo dele e ele se protegia e estava lá pro próximo snap. Quando você tem um cara que já tem esse perfil de correr, de fazer algo a mais, de tentar se desvencilhar e ganhar uma jardinha extra, é normal que ele continue pensando, porque na hora que você tá no jogo, na hora que você tá pensando naquela jogada, você não tá pensando que o placar já era, que você tem que se entregar e pronto, né? É muito difícil fazer isso, e além do que, é um cara que tá no segundo ano, que tá tentando se encaixar mais, talvez quando ele ficar mais velho, talvez esse evento leve ele a pensar de outra forma. Ele pode mudar a forma de atuar daqui por diante, mas ainda assim é alguém muito mais fresco, muito mais no começo da carreira, e o Dan Quinn não. Dan Quinn já é um cara experiente e devia saber que não devia deixar o jogador em campo quando você tá perdendo por 38-7. Esquece mesmo, tá? Não tinha motivo nenhum para o Jayden Daniels estar em campo naquele instante. Tá aí. É isso, pessoal. Ó, fica aqui o convite para vocês, né? Que vocês vão lá na Invictus também e que vocês confiram as redes sociais do Toque Passa, principalmente o Instagram. Eu vou tentar acelerar, fazer essa coisa agitar mais, mas vai lá, é @toquepassa, não tem mistério nenhum. Confira a nossa live aqui. Aqui tem a live de ontem, vai entrar o linkzinho aqui. E hoje teremos live também, 7 da noite no horário de Brasília. Fiquem ligados. Valeu, aquele abraço.